irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém? Se você quiser, toma teu assento, por gentileza. Se você trouxe a palavra de Deus, abre ela comigo nessa noite. Num texto bastante conhecido, da qual Deus colocou sobre a tábua do meu coração. No seu livro de Marcos, capítulo 2. Enquanto você procura, eu agradeço a Deus por uma vez mais fazer o uso dessa tribuna. Deus abençoe. Deus possa abençoar o diácono Jefferson, o missionário Bruno, que nos fez o convite. Estou muito feliz. Eu só não sei se vou conseguir dar lugar igual o Jucimar, mas eu vou tentar chegar nesse nível aí. Eu estou com uma palavra na tábua do meu coração. Quando o missionário Bruno me ligou, eu estava estudando ela. E a gente, como pregador, a gente fala assim: Deus, aquela é mais fácil, aquela eu domino, aquela eu sei de cor. Só que Deus falou: prega aquilo que eu mando e não o que tu queres. Eu vou ser obediente àquilo que o Espírito Santo de Deus colocou sobre a tábua do meu coração, amém? Que Deus abençoe a vida do nosso pastor Carlinhos, a todos os obreiros, pastores da minha retaguarda. Peço a intercessão de vocês nesse momento, amém? Vocês são bênção de Deus. Eu creio que se a igreja não vindo glória, vocês vão dar glória a Deus aí atrás junto comigo. Que Deus possa abençoar a cada um nesta noite. Livro de Marcos, capítulo 2, quem achou, diga amém. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. E logo se juntaram tantos que nem nos lugares junto da porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por conta da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, eu guardo essa mensagem comigo, eu gosto desse texto, desse pedaço, que diz assim, ó: e Jesus, vendo-lhes a fé. Você pode repetir comigo? Vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé, disse-lhe ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Olha o versículo 6. E estavam ali assentados alguns escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz assim esta blasfêmia? Quem perdoa pecado senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, disse-lhe: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados aos teus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Olha o versículo 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse o paralítico: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Verso 12. E levantando-se, tomou logo o seu leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Somente até aqui é o suficiente para que possamos fazer uma menção daquilo que Deus colocou em meu coração. Meus irmãos, eu quero ser bastante objetivo e rápido nessa noite. Me presentei com a tua atenção, por gentileza. Eu preciso de 20 minutos da tua atenção. Eu termino em 20 minutos, eu prometo. O nosso Senhor Jesus Cristo, nós bem sabemos
que por volta dos seus 30 anos de idade, ele deu início ao teu ministério público e terreno. Ministério esse que durou cerca de 3 anos e meio. Missionário, como foi o início do seu ministério? Foi junto às margens do Rio Jordão. A Bíblia diz que Jesus ele vai ter com seu primo, João o Batista, vai ser batizado naquelas águas. E após a sua imersão daquelas águas, diz a Bíblia que o céu se abre. Quando o céu se abre sobre aquele ambiente, uma voz brada de alto a baixo dizendo: eis aí o meu filho, em quem eu me comprazo. Nós bem sabemos que agora Jesus, ele vai para o meio de um deserto. É um momento de preparação ministerial. Ele passa 40 dias e 40 noites orando, jejuando, dentro de um propósito tão intenso, ao ponto de pisar na cabeça do inimigo e dizer que nem só de pão viveria o homem, mas de toda promessa que sai da boca do nosso Deus. Jesus ele sai do meio de um deserto após vencer Satanás. E saindo ele agora do meio de um deserto, ele vai para as províncias da Galileia. Chegando na Galileia, ele convida para si os seus primeiros apóstolos e discípulos. E dá então ali o início do teu ministério público. Pois agora ele passa a pregoar uma mensagem. Missionário, qual era a mensagem que Jesus pregava? A sua mensagem ela era curta, simples, objetiva. Como diz o apóstolo Paulo, era mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E a tua mensagem era tão intensa, mas tão intensa, que havia muitos publicanos, pessoas que vinham de longe, até mesmo os fariseus, escribas, homens letrados, doutores da lei, para então aprender e até mesmo atacar Jesus. Jesus passa a ficar meramente conhecido. Jesus cura enfermos. Jesus expulsa demônios. Jesus prega com firmeza. Jesus não tem medo do que fala. Jesus agora, ele passa da parte da Galileia para as terras de Cafarnaum. Até então ele diz assim, que o profeta não teria honra em tua casa. E sendo assim, indo para Cafarnaum, uma terra onde muitas pessoas residiam, terra trilhosa, ponto de comércio, onde muitos vinham a Cafarnaum, e todos que vinham ali conheciam conhecer, queriam ao menos tocar, ou ao menos perceber naquele ambiente quem era Jesus. Jesus fica conhecido, Jesus é top do momento, Jesus se torna agora uma celebridade, ao ponto de não andar publicamente sobre as ruas de Cafarnaum. E diz a Bíblia agora no capítulo 1 e no versículo 39, em diante até o 42, se você for ler, que Jesus, ele retirava-se de Cafarnaum, por não poder andar e caminhar sobre as ruas. A Bíblia diz no versículo do número 45 do capítulo 1, que Jesus ia para o meio do deserto, ficava ali talvez 1, 2, 3 dias, orando, consagrando, voltava para a sua terra natal, Cafarnaum, operava milagres, saía de novo, voltava para o deserto. Esta era a trajetória de Jesus todos os dias. E agora no capítulo de número 2, versículo de número 1, vai dizer: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. E lá vai a primeira da noite. Perceba que Jesus, por muitas das vezes, se retirava para o meio do deserto.
Só que o que me chama a atenção no teu ministério é que quando ele entrava no ambiente, alguma coisa acontecia. É notório isso, nós vemos muitos milagres, muitos feitos. Era só ele colocar o pé no ambiente que alguma coisa tinha que acontecer. E agora ele volta para Cafarnaum. E voltando ele para Cafarnaum, diz a Bíblia que a multidão, os teus seguidores, vão descobrir que ele estava em casa. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu quero aplicar algo ao teu coração aqui nesta noite. Eu começo a pregar agora. Quando Jesus voltava para Cafarnaum, muitos queriam o ver. E na tentativa de o ver, muitos passavam a descobrir que ele estava presente na casa. A notícia corria, irmãos. Eu posso ser bem sincero com você aqui nesta noite. É bem verdade que numa quinta-feira chuvosa como esta, tu poderia estar dentro da tua casa, comendo pipoca, assistindo Netflix. Poderia ter ido para o shopping, passear no cinema. Tem muito jovem aqui. Tu poderia estar, sabe na onde? Numa noite pós-carnaval, dançando para o diabo ver. Só que vai dar ruim para o diabo agora, porque a intenção dele era não te ver aqui nesta noite. Só que para a vergonha do inferno e para a honra do céu, você descobriu que Jesus estaria presente neste ambiente. Sabe qual é a raiva do diabo? A raiva do diabo, missionário Bruno, é que ele tentou me parar na segunda, tentou me parar na terça-feira. Quando chegou na quarta-feira de cinza, ele disse: agora eu mato ele, agora eu acabo com a vida dela. Só que para vergonha dele, alguém vai levantar a mão para dar glória? Eu não sei, mas eu vou entrar. Foi dando 6 horas da tarde, em plena quinta-feira. O diabo achou que tinha ganhado a batalha. Só que ele não contava que o general da guerra iria pisar no ambiente aqui esta noite. Pegou. Ele não contava com uma ação divina aqui nesta noite. Vai dar ruim para ele agora. Por quê? Porque quando foi dando 6 horas da tarde, tu tomou o banho, foi para frente do espelho, colocou a melhor roupa. A minha esposa me xingou: vai de preto de novo. E daí? Eu tô indo para a presença. Poderia estar indo para a rua, poderia estar indo para balada, poderia estar indo me prostituir, poderia estar indo me drogar, mas eu tô indo para a presença dele nessa noite. Aí tu foi para frente do espelho. As mulheres esticaram o cabelo, os homens fizeram a barba, colocaram a Bíblia debaixo do braço. E quando o diabo achou que tinha ganhado a batalha, ele não contava que tu escolheria, ao invés de pular na carne lá fora, vim pular na presença dele aqui esta noite. Tem alguém com a mão levantada pegando? Eu vim aqui com raiva do diabo dizer para você: meu Deus, deremando alabachúria, que a presença dele, aquela que mudou a minha história, a minha vida, está presente aqui nesta noite. Eu amo o salmista Davi. Sabe por que eu amo Davi? Porque quando Davi pregava, ele dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe aonde a alegria de Davi estava? A alegria do Senhor Davi não estava ligada ao ambiente, mas estava em quem poderia mudar a história dele. Você perdeu de dar glória, mas tem muita gente vindo ver cantor. Tem muita gente vindo para a igreja querendo ver pregador. Tem muita gente vindo para a igreja querendo ver quem vai ser a estrela da noite. Eu ainda fico com ele, eu ainda adoro a ele, eu ainda clamo a ele, eu ainda glorifico a ele. Missionário, não é a palavra que eu queria ouvir, o problema é teu. Eu não prego para te agradar, eu prego aquilo que Deus me manda. Missionário, queria ouvir chave de casa, chave de apartamento. Sinto muito, o meu compromisso ainda é com a palavra. É com a palavra. É com a palavra. Olha para mim. Jesus entrou em Cafarnaum. Soube-se que ele estava em casa. Vamos ser bem rapidinho nessa noite. A casa meramente, rapidamente lotou. Eu vou ler o versículo de número 2 que diz assim, ó: e logo se ajuntaram tantos
que nem ainda nos lugares junto da porta eles cabiam. Isso daqui mexe comigo. Perceba que quando Jesus pisa em Cafarnaum, alguém espalha a notícia: Jesus pisou, Jesus está na casa, Jesus está no ambiente, Jesus vai curar, Jesus vai libertar. Vamos para o culto? Vamos para o culto? Vamos. Já imaginou Jesus pisando aqui nessa noite? E o que me chama a atenção é que quando ele pisa no ambiente, rapidamente o ambiente lota. E diz a Bíblia que muitos não cabiam naquele local. Eu perguntei a Deus: Pai, o que o Senhor quer que eu diga para a tua igreja? E lá vai. Deus falou na tábua do meu coração: missionário, tu vai falar para a minha igreja que o ambiente que eu estou é notório uma multidão que vem me adorar. Tu já percebeu que alguém levantou a mão? Tu já percebeu que alguém deu glória? Tu já percebeu que alguém deu aleluia? Enquanto muitos estão me olhando com cara de que não está nem aí, alguém já pegou a palavra aqui nessa noite. Só que diz a Bíblia, missionário Bruno, segura, que naquele dia muitos não cabiam no lugar junto à porta. Por que, missionário? Porque é bem verdade que nem todo mundo vai se encaixar no meu culto. Eu vou repetir isso daqui, porque alguém levantou a mão lá atrás. Quando Jesus pisou em Cafarnaum, muitos ficaram do lado de fora. Por quê? Porque é bem verdade que tem muita gente que não vai gostar da tua mão levantada. É bem verdade que vai ter alguém que não vai gostar do teu glória a Deus. É bem verdade que vai ter alguém que não vai gostar do teu aleluia. É bem verdade que sempre vai ter alguém para criticar a tua voz. É bem verdade, eu não vou continuar de parar enquanto você não abrir a tua boca para glorificar. É bem verdade que sempre vai ter alguém para julgar a minha oratória, a minha exegese, o modo como eu prego, o modo como eu falo. Mas eu não prego para te agradar, eu prego para agradar a Ele. É por Ele, é para Ele, é só dele, a honra é dele, a glória é dele. Olha para mim, olha para mim. É bem verdade que ninguém vai se encaixar no teu culto. Enquanto Jesus estava pregando, sabe o que estava acontecendo? Alguns escribas estavam do lado de dentro dizendo assim: mas quem é ele para perdoar pecado? Só que enquanto os escribas do lado de dentro estavam dizendo quem é ele para perdoar pecado, Jesus estava do lado de dentro dizendo: estou pregando e não estou nem aí, estou anunciando a palavra e não estou nem aí. Ai, lá vai. Tá pensando o quê? Que foi fácil para mim chegar até aqui? Não foi. Eu recebi muita pedrada, falaram mal da minha mensagem. Quantas das vezes, Josimar, me atacaram, mas eu aprendi que eu não preciso pregar para agradar. Eu preciso pregar para fazer o que fui chamado. E você tá aí pensando em parar? Deixa eu ir na Bíblia com você. Me prova José caindo na cova e desistindo do seu sonho. Me mostra Daniel sendo lançado na cova dos leões e desejando não orar nunca mais. Me mostra Sadraque, Mesaque e Abednego caindo atado e falando: vou me curvar. Não se curvou, não se entregou, muito pelo contrário, continuaram pregando, continuaram louvando, continuaram missionário. Mas se eu pregar, e daí, meu irmão? Quem te escolheu garante a vitória, quem te chamou garante o teu chamado. Missionário, mas se eu pregar vão me criticar. Vai com crítica mesmo, missionário. Mas se eu louvar vão me apontar. Vai com apontamento mesmo. Até porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Derevachúria, Enebandoqueua. Jesus está pregando e tem alguém criticando. E sabe quem é que vem do lado de fora? 4 amigos. Repita comigo: 4 amigos. 4 amigos conduzindo um paralítico. Lá vem os 4. Eu não sei qual era a conversa do dia, eu não sei qual era o assunto do dia, mas de uma coisa eu sei: os 4 tinham fé.
Eu posso dizer uma coisa para você? Eu não sei quanto tempo eles andaram, quantas horas eles caminharam, eu não sei quantos quilômetros eles percorreram até Cafarnaum. Eu só sei que eles estão andando e dizendo: tu vai ser curado hoje. Tu vai ser curado hoje. É culto da resposta. Tem alguém que não está acreditando, mas olha você aqui, ó, caminhando e profetizando: vai ser curado, vai ser liberto, vai ser curado, vai ser liberto. Olha para mim. Quando eles chegam diante de Jesus, a Bíblia diz, e você falou comigo, e Jesus, vendo-lhes a fé. Até porque a palavra do Senhor nos ensina que sem fé é impossível agradar a... Só que perceba comigo no texto, que são 4 conduzindo um paralítico, mas os 4 só têm fé, porque eles estão olhando para o amigo e estão dizendo: tu vai ser curado, tu vai ser curado. Então automaticamente o paralítico de alguma forma ativou a fé dos 4. A irmã deu um sorriso, eu gostei do sorriso, eu vou entrar agora. Sabe que eu aprendi a minha vida inteira, pastor Carlinhos? Que eram 4 conduzindo um. Mas quando eu vi esse daqui ativando a fé de 4, eu aprendi que não era 4 conduzindo um paralítico, mas era um paralítico carregando 4. Você perdeu de dar glória, mas eu vou entrar aqui de novo. Não era 4 para 1, era ao contrário. Era um carregando e ativando a fé de 4. Sabe por quê? Os meus problemas e as minhas limitações não podem me impedir de alcançar o propósito que Deus tem na minha vida. Missionário, tô sangrando, vem sangrando mesmo. Missionário, tô quebrado, vem quebrado mesmo. Missionário, tô me arrastando, vem se arrastando mesmo. Missionário, eu tô aleijado, tô paralítico, vem paralítico mesmo. Sabe por quê? Se tu parar agora, alguém para. Se tu desistir agora, alguém desiste. Se tu abandonar agora, alguém não volta para a presença. É por isso que eu convido você, mesmo paralítico, mesmo doendo, mas missionário, a matemática não está fechando. É 4 para 1. Eu vou de novo, é 4 para 1. E quem foi que disse que o meu Deus trabalha com a matemática humana? Até porque Deus não precisa de quantidade. Quando Ele quer operar um milagre, Ele precisa é de alguém que tem qualidade. Missionário, vamos de Bíblia, vamos. Jesus pregou para 5.000. Jesus chamou 70. Quando não tinha 70, vem 12 mesmo. E quando os 12 não estavam com ele, vem Pedro, vem Tiago, vem João. E quando Pedro, Tiago e João não estavam, ele atravessava Samaria, abria a Bíblia, pregava para uma samaritana. Por quê? Porque ministério não é quantidade, ministério ainda é qualidade. Tem crente com a mão levantada, tem crente com a mão levantada. Sabe o que é isso? É qualidade, é qualidade. Só quem acredita que tem alguém dependendo de você aqui nesta noite, levanta a tua mão e mostra para ele que esta terra não é o limite. Tu vai avançar, tu vai vencer, tu vai além, e alguém será glorificado em nome do Senhor. Tem um arrastando 4. Eles chegam diante de Jesus. É aqui que ele está, só que a casa está lotada. Pode ser que vocês 4 entrem, mas a maca fica pro lado de fora. Eles encontram agora um empecilho diante de si. Eles encontram alguém agora que turbasse o coração deles, dizendo: não tem como entrar. A casa está cheia. Eu imagino um deles dizendo: vamos voltar, a gente vem no próximo culto. Talvez o outro abaixou a cabeça, a lágrima correu no olho de outro. Só que Deus sempre levanta alguém com voz ativa em minha crise.
E no meio da crise agora, que eles estão olhando, estão dizendo, não tem jeito de entrar. Eu imagino um dizendo, peraí, pela porta não vai. Pela janela não tem como, mas ainda resta o telhado. Vamos por cima. Se pela porta não tem como, Juninho. Se pela janela ninguém entra. Então vamos por cima. Imagina a guerra travada que foi naquele dia. Irmão, eu subo escada desses caras com meus filhos todo dia. É difícil. Imagina tu subir uma maca. E sobre a maca um paralítico. Quem aqui já descobriu o telhado? Pedreiro sabe disso. É uma barulheira. É telha quebrando. É telha rachando. Imagine o eco naquele dia. Estralo para lá, estralo para cá. E sabe quem é que estava lá dentro? Os escribas. Os teólogos da época. Eu imagino agora, Jucimar, os escribas olhando para Jesus dizendo, esse culto está saindo fora do normal. Tá vendo não, Jesus? Tem 4 em cima do telhado. Tá vendo não, Jesus? Estão quebrando as telhas. Tá vendo não, Jesus? Estão arrancando aquilo que resta sobre nossa cabeça. Tá vendo não, Jesus? A atitude dos 4 vai escandalizar a obra. Eu sei que sempre tem uns fariseus, uns escribas no nosso meio que diz assim, tá vendo não? O jeito que ele adora, tá vendo não? O jeito que ele dá glória a Deus, tá vendo não, Jesus? Para que ficar em pé? Para que bater palma? Para que gritar? Jesus não é surdo. Tá vendo não, Jesus? Vai escandalizar a obra. Ei, olha para cá, normalista, que eu preciso e tenho uma palavra para o teu coração nesta noite. E a palavra é: quebrar o telhado nunca escandalizou a obra. Até porque o que escandaliza a obra é bater na esposa. O que escandaliza a obra é comprar e não pagar. Eu vou continuar. O que escandaliza a obra é viver uma vida de adultério. O que escandaliza a obra é viver uma vida no pecado, fornicação. O que escandaliza a obra, sabe o que é? Ir pro WhatsApp fazer fofoca da irmã do ciclo de oração. O que escandaliza a obra é sair na rua falando mal do pastor que te ajudou e te deu até cesta básica. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas quer escandalizar a obra? Aqui não. Aqui ainda é lugar de verdadeiros adoradores. A minha mãe que o tem. Mas sabe o que ela me ensinava nesse texto? Isaac, é melhor ter um telhado quebrado e você com a alma limpa do que um telhado inteiro e você paralítico na presença do Senhor. Então eu posso te dar um conselho: se for para quebrar o telhado, quebra. Se for para levantar a mão, levanta. Se for para gritar, grita. Se for para gritar, chora. Se for para chorar, esperra. Mas não sai daqui paralítico. Não saia daqui paralítico. Não saia daqui como tu entrou. Deremandarabacária, Erebaxúria, Derraça não. Eremandam, Queremandarabacara, Mandarabaxúria. Eu já me limitei demais. Eu já me limitei muito. E sabe o que me faz dar glória hoje? As guerras que eu passo no meu dia a dia. As lutas que eu enfrento no meu dia a dia. Porque hoje eu entendo que é o único lugar onde a minha alma se alivia. Jesus está vendo ele, está dizendo: deixa o negócio acontecer. Mas o Senhor está escandalizando a obra. É melhor parar os 4, porque se o telhado abrir vai ser 5 aqui pulando no meio nosso. Jesus está dizendo: deixa eles. A maca desce. E lá vai Jesus. Pega na mão do paralítico. E eu termino aqui. Paralítico, perdoados estão os teus. Perceba que primeiro Jesus vai tratar a alma dele. Perceba que antes de Jesus levantar ele por fora, Deus restaura ele por dentro. Jesus poderia ter dito: de imediato momento eu vi a fé deles, então vai, pega a cama e anda. Mas não, Jesus está dizendo: filho, perdoado estão os teus.
pecados. Perdoados estão os teus pecados. E sabe quem entra em cena de novo? Os escribas. Mas quem é ele para dizer essa blasfêmia? Até porque quem perdoa pecado é Deus. Só que eu, segundo a luz do texto, quando reestudei, vi que o incômodo daqueles homens que estavam ali naquele dia, o incômodo daqueles escribas, nunca foi a permissão de perdoar pecados que Jesus deliberou. Mas quando Jesus diz: filho, perdoados estão os teus pecados, automaticamente eles viram que Jesus tinha autoridade para fazer tal coisa. E hoje eu vi uma frase que eu gravei na tábua do meu coração. A frase dizia: não se levante contra alguém que desceu debaixo de obediência, porque quem desce debaixo de obediência é levantado segundo a autoridade divina. Posso lhe dar um conselho? Pastor, por que ele? Por que ela? Não sabe nem cantar, não sabe nem pregar, erra tudo, trava tudo. Não tinha outra melhor para pregar hoje não? É claro que tinha. Mas quando Deus levanta com autoridade, não tem quem para. Quando Deus levanta com autoridade, não tem quem desanima. Quando Deus levanta com autoridade, mas quem é Ele para perdoar os pecados? Jesus olhou na bolota dos olhos deles e disse assim: peraí, vocês estão preocupados com o pecado? Vocês estão preocupados com aquilo que eu liberei? Eu vou agir diferente, eu vou mandar uma mais fácil ainda. Perdoar pecado para mim é fácil, mas mais fácil ainda é isso daqui, ó. Filho, levanta, toma a tua cama e vai para tua casa. Isso aqui para mim é ficha. Isso aqui para mim não é nada. Filho, levanta, toma a tua cama. A pergunta que não quer calar é, e eu termino agora: missionário, se ele está curado, se ele está andando, se ele está correndo, então por que que Jesus está mandando ele pegar a cama e levar para a tua casa? Parece loucura, né, irmãos? É como que se eu falasse para um paralítico: pega a tua cadeira de roda e leva para a tua casa. Eu perguntei para Deus, falei: Jesus, por que o Senhor disse a ele: pega a tua cama e leve para a tua casa? Deus falou hoje comigo e disse assim: Isaac, paralítico, em cima de uma cama, sem poder andar, ele foi para o culto, ganhou 4 amigos. Chegou lá, o negócio estava travado. Entrou pelo telhado, desceu quebrando tudo. E quando chegou no meio do culto, o povo que estava quieto começou a dar glória. Imagina ele com o testemunho nas costas, dizendo: cheguei paralítico, mas o grandão da Galileia me curou. Cheguei paralítico, eu vou descer. Cheguei paralítico, mas estou indo embora com o meu milagre. Cheguei paralítico, mas estou indo embora contando o meu testemunho. Cheguei paralítico, mas Deus me garantiu a vitória. Sabe qual é o problema, missionário? O problema é esse daqui: é que o diabo sabe que o dia que tu se levantar desse chão, o inferno ele quebra. Eu vou dizer de novo: o diabo sabe que o dia que você se levantar desse chão, o inferno ele quebra. É por isso que ele prefere te deixar paralítico. É por isso que ele prefere te deixar desse jeito, sem dar glória a Deus, sem dar aleluia, sem levantar a mão, entrar morno, sair gelado. Mas eu não vim pregar pra geladeira. Eu não vim pregar num culto fúnebre. Eu vim pregar na IPMD. E aqui eu sei que tem fogo. Fogo, 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 fogo. Sabe qual é a raiva do diabo? Se tu se levantar hoje, eu vou liberar. Tem 1000 demônios caindo ao teu lado, tem 10.000 caindo na tua direita, mas você não será atingido. A tua casa não será atingida.
A tua família não será atingida. O teu emprego não será atingido. O teu carro não será atingido. O teu filho não será atingido. O teu marido será guardado. A tua filha será guardada. É por isso que ele prefere te ver na cama. É por isso que ele prefere te ver paralítico. Mas eu vim com raiva do diabo dizer: eu não sei se alguém vai pegar, mas eu vou falar em alto e bom som. Eu vim com raiva do diabo profetizar. Se você quiser, levante a mão para dar glória. Levante as duas. As duas é mais bonito. Eu vim dizer para alguém que a tua queda nunca será maior do que o teu levantar. Eu vou dizer de novo: a tua queda nunca será maior do que o teu levantar aqui nessa noite. Se levanta, porque enquanto você se levanta, tem alguém retrocedendo. O diabo está voltando, o inferno está agrejando. Olha para mim.